Você já ouviu falar do coach às avessas? Diógenes, um dos filósofos mais excêntricos da história da filosofia. Se você acha todo filósofo esquisito, você precisa conhecer Diógenes. Quer conhecer um pouco mais sobre esse filósofo que vivia num barril? Quer saber um pouco mais sobre ele e sobre os cínicos? Vem comigo então! Salve! Eu sou o Ibsen e esse é o seu canal Ibsen sobre som e filosofia, e o assunto de hoje é o cinismo. O que é o cinismo? Para falar do cinismo, antes eu tenho que falar de um outro movimento filosófico que é o helenismo. O helenismo é um período histórico e filosófico que começa com a investida de Alexandre o Grande da Macedônia sobre o mundo antigo, o norte da África, parte da Ásia e da Europa. É isso mesmo, Alexandre conquistou grande parte do mundo antigo e esse período em que a cultura grega foi levada para o mundo e passou por um processo de intercâmbio com as culturas dos lugares onde os gregos se instalavam, é chamado de helenismo. E o cinismo é uma das escolas filosóficas que se desenvolveram nesse período. O cinismo, como todas as escolas filosóficas desse período, adotavam estilo de vida na busca de uma vida virtuosa, ou seja, uma vida feliz. Então é muito claro nesse período uma junção entre a teoria e a prática, muitas vezes a prática se sobressaindo sobre a teoria, porque o grande objetivo desse período era encontrar uma forma de viver que levasse o homem à felicidade. A palavra cínicos vem do grego kinos, que significa cães. Se atribui muitas vezes esse nome ao estilo de vida que os cínicos adotavam para si. Ou seja, eles entendiam que uma vida feliz era aquela vida em que as pessoas se afastavam dos bens materiais. Era uma atitude de desprezo aos bens materiais, às riquezas, a um estilo de vida luxuoso. E por que os cínicos se opunham a essa forma de vida? Porque eles entendiam que uma vida feliz era uma vida pautada pelos desejos naturais dos seres humanos. Nós deveríamos satisfazer os nossos desejos e necessidades naturais, né? A ideia de que tudo aquilo que passa do que é natural, tudo aquilo que se configura em bens materiais, em luxo, em riqueza, traz ao homem inquietação, nos leva a ter preocupações que são desnecessárias. É um estilo de vida muito natural. Um dos grandes expoentes do cinismo é um filósofo chamado Diógenes, nascido em Sinope, né? Diógenes foi aluno de Antístenes, que foi aluno de Sócrates, viveu em Atenas, e Antístenes só aceitou ser professor de Diógenes após um período de intensa perseguição de Diógenes, né? Em relação ao seu futuro tutor, ao ponto de Antístenes, em um certo momento, agredir Diógenes com um pedaço de pau, e depois disso não teve jeito, Diógenes conseguiu se tornar aluno, discípulo de Antístenes, né? Em Atenas. Esse termo cínico, ele hoje tem uma conotação negativa, mas isso só começou a acontecer a partir do século II. E desse período em diante, os cínicos começaram a ser vistos de uma forma um pouco negativa. Mas só na época do Renascimento, com os renascentistas e os reformados, é que a palavra cínico passou a ser um sinônimo de mentiroso, de dissimulado, de falso. Diógenes entendia que a vida prática revela as virtudes humanas, ou seja, que muito mais importante que a teoria é a maneira como eu vivo. A gente pode dizer que Diógenes era um coach às avessas, porque ele entendia que as palavras diziam muito pouco sobre as pessoas, e o que realmente demonstra as virtudes de um ser humano são as suas práticas. E quando questionado sobre essa sua excentricidade, essa vida de exagero, ele dizia assim: o professor tem que tocar a nota muito mais alta para que o aluno possa entender como deve tocar. Ou seja, cabia ao professor
ao expoente daquele movimento ter uma atitude ainda mais radical para que os seus alunos entendessem a seriedade da sua concepção filosófica. Muitas são as excentricidades de Diógenes. Reza a lenda que ele, durante o dia, andava com uma lanterna, uma lamparina, perguntando: procuro um homem que seja íntegro, né? Procura um homem. Era uma frase estranha, mas porque ele entendia que a dificuldade de encontrar uma pessoa íntegra e verdadeira era muito grande. Diógenes vivia num barril, né? Um barril de argila onde se guardava vinho, porque ele pediu uma casa para um certo cidadão ateniense. Como ele demorou, ele começou a morar num barril. Fazia as suas necessidades nas ruas, porque isso era comum aos filósofos cínicos, e até algumas práticas um pouco indecorosas e obscenas que ele praticava nas ruas, segundo os relatos da época. Pela manhã, Diógenes chegava diante de uma estátua e começava a pedir dinheiro, porque ele entendia que ele deveria se acostumar com um não logo cedo, porque ele receberia muitos nãos durante o dia, né? E outro fato muito interessante da vida de Diógenes é que certa vez Alexandre o Grande da Macedônia, que a gente já falou, foi conhecer Diógenes. Diógenes estava no barril durante o dia, Alexandre e sua comitiva, né, estava ali diante dele, e Alexandre perguntou para Diógenes o que Diógenes gostaria, o que Diógenes desejava. E Diógenes, como seria bastante coerente a um bom cínico, disse para Alexandre: se você puder sair da frente do sol, para mim já é o suficiente. Ou seja, eu não preciso de mais nada que não seja o sol, que é natural e que o meu corpo precisa. Alexandre, ao ouvir aquilo, disse: se eu não fosse Alexandre, eu gostaria de ser Diógenes. Às vezes a gente pode pensar que as coisas materiais resolvem os nossos problemas. Imagine quantas eram as pressões e dificuldades e angústias que Alexandre, por ser o dono do mundo naquele momento, sofria, enquanto Diógenes podia se preocupar em conhecer, aprender e viver a vida como ela é, naturalmente. Reza a lenda também, né? Um outro relato em relação a Alexandre da Macedônia, que Diógenes estava mexendo nos ossos, e Alexandre perguntou o que ele estava fazendo, e Diógenes falou que estava procurando os ossos do seu pai, do pai de Alexandre, Filipe da Macedônia, mas que ele não estava conseguindo ali distinguir os ossos de Filipe e do seu escravo. Ou seja, quando a gente morre, a gente vai para o mesmo lugar e vai acabar da mesma forma. Tudo isso que eu falei para você sobre Diógenes demonstra uma reflexão que nos nossos dias é muito difícil de ser feita. O que realmente a gente precisa para viver? Quais são as nossas necessidades naturais? E quanto tempo da nossa vida a gente vai ocupar para ter coisas que não são realmente necessárias na nossa vida? Essa é a reflexão que os cínicos estavam propondo para as pessoas daquela época e que serve para a gente hoje. Ou seja, o que realmente você precisa? Portanto, os cínicos marcaram a história da filosofia com esse estilo de vida simples, natural, que hoje e que naquela época eram vistas como excentricidade, ou seja, o excêntrico é o simples e o simples passa a ser excêntrico, né? O comum, ou seja, o excêntrico é o normal para a nossa sociedade e o simples passa a ser excentricidade. Outra questão importante de a gente falar aqui é aquele velho embate entre filósofos que ocorreu também entre Diógenes e um dos filósofos mais importantes da história da filosofia, que foi Platão. Certa vez, Diógenes foi à academia de Platão e Platão estava tentando explicar para os seus alunos o que era o ser humano, e ele disse que o ser humano era um bípede sem penas. Diógenes, que já tinha suas restrições em relação ao pensamento de Platão, até por conta dessa questão das ideias e da prática, ele buscou uma galinha, depenou e disse: eis o homem de Platão. E Platão foi ridicularizado em sua própria escola. Veja bem, Diógenes refutou Platão usando algo prático, né? Que era uma grande característica de Diógenes, a vida prática. Platão, por sua vez, chamava a Diógenes de o Sócrates enlouquecido, porque levou às últimas consequências a vida simples que Sócrates também tinha, né? E as excentricidades de Sócrates.
Espero que você tenha gostado do vídeo, que você aprenda, vá buscar conhecer mais sobre Diógenes nos livros, sobre o cinismo, sobre o próprio Diógenes e se interesse ainda mais por essa forma de saber tão importante que é a filosofia. Tamo juntão, espero que você se inscreva no canal, espero que você curta e assista meus vídeos, divulgue meus vídeos aí nas suas redes sociais, ajude esse canal a crescer porque isso me ajuda também. Tamo juntão, espero que você conheça também as minhas redes sociais, o meu Instagram, @Batista_oficial, né? Se inscreva no canal, salve!